Olá, tudo bem? Esse vídeo é um manual de instalação e utilização do gerador chamado 50 Efeitos, que se você entrar na loja cwbart.com.br, é o programa que vai estar na cara da loja aqui, porque foi lançado ontem. Então, 50 Efeitos, está aqui, é o primeiro da lista. E qual é a proposta desse gerador? A proposta é assim, você fornecer um texto com a fonte que você quiser do seu computador, ou uma imagem PNG transparente, ou ambos, de repente uma imagem com um texto, desde que tenha um fundo transparente, não pode ser uma imagem chapada. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar essa imagem e vai transformar ela em 3D, tanto o texto como uma imagem PNG. Então aqui eu peguei alguns modelos para você visualizar. Então fundo transparente é o texto que eu coloquei, ele colocou uma profundidade, uma sombra, um efeito, uma luz. Então eu peguei vários modelos aqui para você conhecer. Ele faz 50, eu não peguei 50, peguei menos da metade. E aqui o mesmo efeito aplicado com um PNG transparente. Então ele entrega a versão sem fundo e uma versão com fundo, como está aqui. Então vou mostrar alguns que ele faz. Muito legais. Então, se você comprou esse produto no site aqui, você vai receber um link para fazer download desse arquivo aqui, ó. 50 efeitos v1.zip. É um arquivo de quase 500 MB. Você vai dar 2 cliques nele para descompactar. Ele vai oferecer o nome 50 efeitos. Você não mexe nesse nome, você mantém esse nome e manda extrair em C. Tem que ser na raiz, não pode ser nos meus documentos, área de trabalho, pendrive, outra unidade, tem que ser no C. Porque o Action do Photoshop ele se refere a um local específico e todos os computadores têm unidade de C. Se eu colocasse D, algum de repente não tem D, não vai funcionar. Então eu optando por colocar na unidade de C, todo mundo vai poder usar porque todo computador tem unidade de C, é o padrão. Então sempre na raiz do C. Escolhi o C, dei OK, vai descompactar o arquivo. Terminou. Se deu tudo certo, lá no teu disco C, vai aparecer um diretório chamado 50 efeitos. Dentro dele tem um cérebro, com os arquivos de trabalho que você não vai mexer. Estilos, são os estilos que eu usei nesses efeitos, que você pode, além de você usar nesse gerador, você pode instalar no teu Photoshop para usar nas tuas criações. Isso aqui é como se fosse um bônus. Fontes, eu coloquei a fonte que eu usei nessa demonstração, mas você pode usar qualquer fonte do teu computador. Gerados, onde ele vai gerar os arquivos de trabalho. Manual, esse vídeo que eu estou gravando agora. E aqui mostra 50 efeitos, é o seguinte, antes de você fazer, por exemplo, um efeito, você não tem que gerar todos de uma vez e escolher, se você tiver certeza do que você quer, você clica em Mostra Efeitos, pega aqui texto, eu gerei os 50 individuais para você poder escolher, então você já olha antes aqui e fala, pô, eu gostei desse aqui, desse modelo aqui, por exemplo. Deixa eu puxar para cá que ele abriu no outro monitor. Por exemplo, eu gostei desse modelo, então sabe que o modelo é o 10. Você vai lá e roda somente o Action do 10. Então como é que instala no Photoshop? Vai no teu Photoshop, exibe a janela ações. O meu não tem nenhuma ação instalada, eu vou instalar agora o gerador desse programa. Arquivo abrir, ou se o teu for em inglês, File Open. Vai lá no C, vai lá em 50 efeitos, localiza o cérebro. Dentro do cérebro tem o arquivo 50 efeitos 3D.atn. Selecione esse arquivo e dá um abrir. Ele vai instalar um grupo chamado 50 efeitos 3D. Dentro desse grupo tem um action chamado Cadastra Texto, para fazer o efeito em textos que você tem no computador, fontes que você tem no computador. Cadastra a imagem PNG transparente, para colocar uma logo qualquer. Aí tem os efeitos individuais, de 1 até 50, são 50 efeitos individuais. Aí eu agrupei do 1 ao 10, do 11 ao 20, 21 ao 30, 31 ao 40, 41 ao 50. Fiz um gera todos os 50, se quiser fazer todos simultâneos, ou adiciono os estilos ao Photoshop. Então, por exemplo, os estilos que eu usei nesse gerador, você tem de brinde para poder adicionar no teu Photoshop. Então, quando você clica aqui e dá um play, ele vai deixar disponível para todos os seus projetos no Photoshop esses estilos também que eu dei de presente para você. Então, vamos fazer um efeito. Primeiro, eu vou fazer uma demonstração com um texto. Então, cadastra texto, dá um play. Ele vai abrir uma janela falando assim, texto aqui. Dê 2 cliques na camada T nas abas Camadas, Janela Camadas. Então, vou pegar aqui Janela Camadas. Apareceu aqui a camada verde, que tem dois cliques no texto, dá 2 cliques aqui. Ele vai editar o texto. Então, vou colocar o texto aqui. Jefferson. Eu quero deixar maior para ocupar melhor o espaço. Então, edite transformação livre. Vou deixar ele de uma forma que ele ocupe uma área melhor aqui do meu espaço. Não pode ultrapassar o espaço, dá Enter. Terminei a edição, quero isso aqui mesmo.
você vai lá e dá play para continuar. Ele gravou, ó, seu texto foi gravado. Então é assim, daqui para frente, enquanto eu não alterar, gravar novamente o texto, ele vai trabalhar com esse texto Jefferson que eu gravei. Então esse texto vai ser o padrão até você gravar de novo. Então o padrão sempre é o último que você gravou. Depois que você mudar, ele vai assumir o novo como padrão. Então já está feito aqui. Então eu quero escolher um efeito daqueles 50 efeitos, mostre os 50. Então eu pegar um texto, gostei, por exemplo, desse vermelho aqui. Então, efeito 16. Eu venho no meu Photoshop, escolho o efeito 16 e dou um play. Só isso. Ele vai pegar o texto Jefferson e vai gravar aqui, ó, no gerados. Então ele gerou. Deixa eu puxar para essa tela. Gerou o efeito com o padrão que você escolheu, naquele fundo que eu escolhi, e gerou uma versão transparente sem fundo que você pode colocar numa arte sua. Então, por exemplo, está no teu Photoshop aqui, você quer fazer uma arte de caneca, você abre uma arte nova, por exemplo. Vamos imaginar que você escolha um fundo aqui amarelo, pintou tua arte, e que colocar aqui em cima esse efeito. Colocar incorporado, vai lá no gerados, escolhe a versão transparente. A versão se adequa ao fundo como você bem entender. Então essa seria uma utilização. Então você pode gerar de 1 por 1 e 50, conforme você olha lá no exemplo, ou tem a opção aqui de gerar do 1 ao 10. Então, por exemplo, eu quero gerar do 1 ao 10, selecione e dou um play. Só isso. Eu vou acompanhar lá no gerador. Ele vai começar a gerar os arquivos do 1 ao 10. Ele vai gerar 20 arquivos. Então, 10 transparentes e 10 com fundo, para você poder usar na tua arte. Então, aqui, ele, em vez de fazer 1 por 1, você pode fazer de 10 em 10. Sete, 8. Vai fazer o nono agora. E o 10º. Finalizou. Deu a mensagem, gravei suas 20 imagens. Vou acompanhar as 20 imagens. Essas duas eu já tinha feito anteriormente, então vou pegar daqui para frente. Abrir. Então deixa eu colocar aqui. Ó, que legal essa imagem. A segunda, terceira, a quarta, a quinta, sempre respeitando a fonte que você escolheu. Os efeitos variam, mas a fonte permanece a mesma. E aqui as versões com fundo. Então, prontinho as 10. Vou selecionar tudo, vou apagar. Vou mandar ele gerar do 11 ao 20, que é o segundo bloco de... E vou acompanhar aqui a geração. Começou a gerar já automaticamente. Então vai fazer o mesmo esquema, vai gerar do 11 ao 20. Então são 10 efeitos, 20 variações, porque 10 com fundo e 10 sem fundo. A geração é bem rápida. Se tivesse que fazer gerar esses arquivos usando o Photoshop sem você usar o Action, você demoraria muito mais tempo. Então a parte difícil eu já programei no Action. E outra vantagem, você não precisa conhecer o Photoshop, você tem que ter o Photoshop simplesmente e rodar o gerador, porque ele faz a parte difícil, que é a parte que você teria que saber mexer no programa, você não precisa saber. Eu fiz essa parte, eu já gravei essa parte. Então a parte da inteligência do Photoshop está gravada e você só tem que executar. Estou visualizando os arquivos com fundo e sem fundo. Ok, vamos fazer agora com uma logomarca, em vez de um texto. Você tem que gravar uma logo. Então lembra que eu falei que ele gravou o Jefferson e o Jefferson está no sistema como padrão. Eu vou cadastrar uma imagem PNG, ele vai substituir o Jefferson para a imagem PNG. Então ele abriu espaço e falou, cadê a tua arte? Não, continue. Vamos localizar. Eu chamei de logo, deixei aqui já gravado uma logo da BMW. Então vou ajustar ela para que ela fique dentro do espaço, vou dar um Enter. Gravou. Então a partir de agora, se eu gerar, vai gerar a logo da BMW. Vou pegar o efeito do 21 ao 30 e vou dar um Play. Vai começar a gerar, então ele gera as variações com logo em vez do texto. Então ele está fazendo... Opa, deu um erro aqui, vamos fazer de volta. Vamos rodar de novo, do 21 ao 30. Abriu. Vamos lá. Pegar do 21 ao 30, vou dar um play. Vou acompanhar.
Começou a gerar. A geração é bem rápida. Vinte e seis, 27, 28, 29 e o 30º. Acabou. Vou visualizar as imagens. Então, ó, que legal. A profundidade 3D que ele fez, o efeito de cromado de metal, de madeira, ele faz tudo automaticamente. E aqui as versões com fundo, que ele já entregou prontinho. Vou apagar. Então ele tem, além dessas que eu mostrei, essas 30, tem mais 20 aqui. E tem a opção também de gerar todos os 50 efeitos. Então se você der um play aqui, ele vai gerar 50 variações. Então você dá um play, vai tomar um café, quando você volta, tudo pronto. Então é isso. Retomando aqui o site. cwbart.com.br. Quando ele abrir o site, a primeira, ele está aqui no topo. Mas eu tenho solução para mocap, caneca, quadro, camiseta, almofada. Tem centenas de geradores disponíveis para você poder melhorar a sua produção. Convido à sua disposição, abraço para todo mundo, sucesso, boas vendas e até uma próxima.